Boa noite, meus amigos. Aqui estamos para a segunda live do Planeta Carro. É um prazer ter vocês conosco, um prazer compartilhar aí a nossa experiência dos últimos 35 anos de trabalho no ramo automotivo e agradecer primeiramente as pessoas que estão conosco aqui na live e vamos direto para as perguntas, porque não vamos perder tempo, né? Vamos ser objetivos. Bom, gente, eu percebo que a maioria das pessoas é muito tímida, mas eu queria que não fosse. Mandem as perguntas para nós, quanto mais perguntas melhor. Se a pergunta for difícil, melhor ainda. Como eu disse da outra vez, a gente está pensando em estabelecer um prêmio para quem apresentar uma pergunta difícil que eu não consiga responder. Então é isso aí, não tenham timidez e aproveitem que é gratuita aqui a consultoria nas áreas aí de manutenção, segurança, perícias judiciais automotivas e seguros também. Então vamos lá. Não deixem de colocar as perguntas aqui nos comentários da live, mas eu vou fazer o seguinte, como as pessoas são menos tímidas para mandar perguntas por escrito, através do inbox, eu estou aqui com algumas perguntas e vou começar por elas, tudo bem? Bom, gente, Stephenson de Souza, ele coloca aqui o seguinte: queria uma ajuda. Minha Meriva passou bons dias parada e foi problema de bateria. Só que agora ela fica falhando quando anda. Será que é gasolina suja? Bom, gente, Stephenson, é o seguinte. Quando você disse que houve um problema na bateria e eu não sei como esse carro foi religado. Um dos grandes riscos que acontece, ou que existem quando há problema na bateria, é na hora de fazer a famosa chupeta, ou seja, ligar o carro com a bateria auxiliar. Se nessa hora você ligar a bateria auxiliar com os polos invertidos, você pode danificar a central eletrônica de injeção e outros componentes eletrônicos do veículo. Então, primeiramente, vamos ver se foi ligada direitinho essa bateria auxiliar para não ter danificado nada no seu carro. Outra coisa que pode ter acontecido é que quando você força uma partida no veículo sem bateria, eu não sei se você chegou a tentar fazer ele pegar no tranco, nessa hora pode passar combustível cru lá para o catalisador. Depois, quando o veículo entra em funcionamento, o catalisador ele atinge uma temperatura muito alta e pode ser danificado. Isso pode levar o seu veículo a perder desempenho e passar a impressão que está falhando. E por último, nesse período em que ele ficou parado, às vezes, não sei se foi de muito tempo, você pode, ao religar o motor, ter alguma impureza, alguma partezinha da carbonização que se descolou ali dos dutos da válvula ou da cabeça do pistão, e esse carvãozinho, essa partículazinha, ir parar nos eletrodos da vela e isso fazer o seu carro falhar. É difícil saber exatamente o que aconteceu, mas uma dessas coisas seria o interessante da gente olhar, tá ok? Vamos aqui para a segunda. Ana Paula Ramos. Tenho um EcoSport automático e de um tempo para cá ele passou a vibrar quando eu acelero e outro dia parou e custou para voltar a andar. Me disseram que isso tem acontecido com esse modelo. O que devo fazer? Bom, Ana Paula, esse caso é complicado. A transmissão da Ford PowerShift, ela tem apresentado problemas já há algum tempo, de alguns modelos, de alguns anos modelo de veículo. E a coisa começou com as queixas direcionadas a essa trepidação, como é o seu caso, e segundo foi verificado, era um problema de vazamento de lubrificante da transmissão para os discos da embreagem e isso fazia o veículo trepidar. Fique sabendo, eu não sei se o seu caso, se você é a primeira proprietária, mas fique sabendo que há um recall do fabricante, né, uma campanha, aliás, que você pode levar o veículo lá na concessionária, eles vão analisar, vão ver o quanto esse veículo está vibrando e vão reparar o seu carro. Isso com relação à vibração. Agora, essa outra parte que você disse que ele parou de funcionar e custou para voltar, isso é um outro problema que tem sido reclamado, que não tem a ver diretamente com a vibração, mas é um problema eletrônico de gerenciamento. Há casos que eu tenho acompanhado, já participei de várias perícias ligadas a esse assunto, em que o veículo para e acende uma luz dizendo que ele sobreaqueceu, que você tem que esperar ele resfriar. Tem vezes que o veículo para e você não consegue engrenar marcha nenhuma. Esse é um outro problema que está acontecendo, que não está incluído na questão dessa campanha de consertos que o fabricante
está procedendo. E com relação a esse problema do veículo parar e não voltar a andar imediatamente, parar a qualquer instante, eu acho que é um problema muito preocupante, porque há casos em que a pessoa estava num lugar ermo ou perigoso e o veículo parou e essa pessoa não teve como se locomover, por sorte não aconteceu nada, mas acho que é um risco de ser assaltado, alguma coisa assim. Vamos dar uma olhadinha aqui se a gente já tem alguma coisa. Ó, meu amigo Daniel Lunardi, Marcelo Benfica, Santos Keila, Cristiana Renault, João Batista, Bruno Machado, Marcos Celestino, fala Celesta, beleza, cara? Antônio Carlos Silva, Valéria Marcelo Ramos e outros estão ao vivo. Que bom, gente, mas manda pergunta aí, me aperta mesmo, porque isso aí é que é a melhor parte, é a melhor oportunidade para eu testar aqui os meus conhecimentos. Mas vamos lá enquanto isso. O Jefferson Torres mandou uma pergunta aqui. Vale a pena usar Militec no óleo do carro? Bom, aí é o seguinte, gente, essa questão é complicada. Existe um apelo comercial grande, muita propaganda sobre esse Militec, sobretudo em redes sociais aí dos apaixonados por automóveis, que as pessoas ficam muito impressionadas com as promessas do Militec, porque há testes de veículo em que eles tiram o óleo do motor e andam com esse veículo 15, 20, mais do que isso, em quilômetros, e o veículo anda sem óleo nenhum. Quer dizer, esse produto seria teoricamente maravilhoso, porque de entrar em contato com o motor, você pode até tirar o óleo que o veículo continua andando, e dizem até que ele recuperaria folgas e outros problemas por ficar aderido às peças do motor. Eu fui atrás, eu não fiz, até um cara que eu gosto bastante, tem um camarada aqui na internet, um colega nosso, que ele é muito competente, ele fez um teste em volta de uma lagoa que tem aqui em Belo Horizonte, e o veículo andou sem óleo. Mas eu só fiquei meio cismado, desconfortável, porque fez um teste com o carro do cara que é o representante da Militec. Eu acho que teria que ser feito um teste, eu não fiz, gostaria de fazer, mas teria que ser com um produto isento, que não viesse das mãos do vendedor. Agora, procurando saber informações sobre esse Militec, eu até anotei aqui, como é que chama? O Departamento de Defesa americana, ele, há muito tempo atrás, acho que em 1990, por aí, ou talvez até um pouquinho antes, ele fez alguns testes e o Departamento de Defesa, as Forças Armadas, principalmente a Marinha, começaram a utilizar esse produto. Mas acho que era como lubrificante de armas leves, alguma coisa assim. Só que em 1994, o Jefferson, o Departamento de Defesa reanalisou e chegou à conclusão que o Militec não apresentava qualquer vantagem considerável ou relevante sobre os demais lubrificantes. Então é o seguinte, primeiro, não encontrei na literatura uma comprovação de que ele realmente faz os milagres que promete. Não digo que não faça, mas não encontrei comprovação. E será que tantas fábricas de lubrificante aí, Erso, Petrobras e tantos outros, será que eles são tão burrinhos assim que só a Militec descobriu esse milagre? Por que os outros fabricantes de lubrificante não descobriram isso? Por que os fabricantes de veículos que fazem pesquisa aí interminavelmente também não descobriram que esse óleo é tão bom assim? Então, essa é uma questão que ainda está meio em aberto, a gente vai voltar a falar sobre ela. O Luiz Carlos Rios, ele colocou aqui o seguinte: dizem que devo colocar umas 2 ou 3 libras a mais para economizar. É verdade? Bom, deve ser no pneu, né, que ele está falando aqui. Realmente, se você pegar o seu carro e colocar umas libras a mais do que está escrito lá no manual do proprietário, ele realmente tende a ficar mais econômico, sim. O pneu ele vai ficar mais em pé, o contato com o solo vai ser mais fácil e o seu carro vai gastar menos combustível. Só que vai gastar mais pneu, porque o pneu, em vez de gastar toda a banda de rodagem, vai gastar principalmente a parte central, quer dizer, vai acabar muito antes. E vai também alterar, porque o conjunto roda, pneu, amortecedor, mola e barra estabilizadora, todos trabalham juntos, é uma orquestra. Se você mexe num, os outros vão estranhar aquele novo comportamento daquele que foi alterado. Então você mexe o pneu, a roda vai ter uma velocidade de aceleração diferente, e aí você talvez tenha comprometimento de estabilidade, talvez comprometa durabilidade de buchas e outras coisas. Eu acho o seguinte,
O fabricante não é bobo. Se ele especificou aquela calibragem para o pneu, então é aquela que você deve usar. Claro que tem aquela velha história, se você estiver na areia ou num lugar de cascalho, você murcha o pneu bastante até ele ficar no meio da altura, que ele vai ter mais apoio no chão e você sai do sufoco. Sai do sufoco e logo em seguida calibra e volta para a pressão certa. Tá legal? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Aqui, ó, chegou aqui do Marcelo Benfica. Beleza, Marcelo? Grande amigo, irmão. E sua opinião sobre as concessionárias sempre recomendarem a troca do tensor / rolamentos da correia dentada quando da troca dessa por quilometragem atingida? Cara, isso aí é uma brigaiada feia demais. A gente tem várias colocações, Marcelo, mas eu vou falar o seguinte. Primeiro, não há especificação expressa para que se troque todos os componentes junto. Correia, rolamento, tensor, o que for. O que existe, que eu sempre adotei nas oficinas que eu tive, é que uma vez que você desmontou o conjunto e que você vai trocar a correia, o tensor, rolamento guia, eles já estão na sua mão. Fica muito fácil você, se quiser, fazer a troca. Outro problema que tem é que quando você está com essas peças na mão, você não tem certeza se elas estão perfeitas. Porque o funcionamento delas fria na sua mão é mas dentro lá da proteção da correia, em alta temperatura, em uma rotação muito elevada, pode ser que o comportamento daquele rolamento já não seja tão bom. Então, o que fica? O que eu sempre dizia para os meus clientes é o seguinte: seu carro manda trocar a correia dentada a cada, digamos, 60 mil quilômetros. Nós vamos fazer a troca, os rolamentos aqui estão. Eles parecem bons, mas eu não te garanto que eles vão rodar outros 60 mil. Ninguém pode garantir isso. Então eu perguntava para o cliente, o que você prefere? Que eu deixe esses rolamentos aqui, se amanhã eles derem defeito? Primeiro, eu não vou lhe dar garantia, porque eu não posso dar garantia de uma peça que eu não troquei. E se eles derem defeito amanhã, você vai ter que pagar outra mão de obra, vai ter que parar o carro na oficina de novo. E mais, se essas peças vierem a dar defeito quando você estiver com a sua família na praia de férias, como é que vai ser? Geralmente uma praiazinha deserta lá no sul da Bahia, ou seja onde for, não vai ter as peças do seu carro. Talvez tenha de veículos mais simples, mas não do seu. E aí, se isso acontece lá, como é que você vai fazer? Você vai rebocar o seu carro para a sua cidade? Você vai mandar alguém em outra cidade buscar peça? Você vai pedir peça para o Sedex? É um problema grande. Então, todos os meus clientes, sem exceção, nessas décadas em que eu tive oficina, optaram, não, Sérgio, já que o mais caro é a mão de obra e está tudo aberto, troca tudo porque eu quero sossego. E eu digo mais, as pessoas hoje, o pior que tem para elas é ficar sem o carro nos dias em que esse carro fica na oficina. Então, bicho, na minha opinião, não vale a pena essa economia. Você não tem certeza se a peça vai durar até a próxima troca e para evitar os dissabores, troca de uma vez. É o que eu penso. Tá, Marcelo? Beleza. Deixa eu ver se chegou mais alguma. Gustavo Lopes Stalin. Tá bom, Gustavo? Flávio Sena. Então vamos para a próxima pergunta aqui. Essa aqui das Libras já foi. Fábio Luiz Silva. Meu carro de manhã fica fraco quando acelero, quase para. Depois de quente, tudo bem. Dá para saber o que está acontecendo? Bom, aqui é o seguinte, é difícil, né? Consulta à distância é muito complicado. Mas o que é mais característico desse tipo de problema, do carro ficar fraco quando ele está frio, se num carro flex isso é mais intenso quando você abastece com etanol, costuma ser a bomba de combustível. Pelo seguinte, quando o veículo está frio, o consumo de combustível em volume é muito maior. Porque para que a mistura queime com mais facilidade, ela é mais rica, ela tem mais combustível. Então, o que acontece eventualmente, a bomba de combustível do seu carro pode ter chegado a um ponto que ela consegue suprir a vazão, a quantidade de combustível necessário para o motor funcionar, quando o motor está quente, que essa vazão é menor. Mas aí ela não consegue suprir quando o carro está frio.
Então você vai ter que ir na oficina, isso você não vai poder fazer em casa, e vai pedir para que faça a avaliação da pressão e da vazão da bomba de combustível. E aí você vai saber se é isso ou não, mas eu acho que é um bom palpite, tá? Flávio Sena mandou uma pergunta aqui pela live. Sérgio, qual das montadoras atuais a manutenção você diria ser mais cara? No passado diziam ser da Fiat. Olha, hoje ficou tudo muito parecido. As grandes vilãs, umas marcas aí, eu não vou falar de jeito nenhum, que seriam umas marcas francesas, mas eram grandes vilões, era complicado, só que todo mundo se apertou. Época de crise, ô Flávio, é uma época que o pessoal aprende a pular, aprende a se virar. E agora todas estão com planos de manutenção, muitas com preço fixo, quer dizer, você compra o carro, já sabe quanto vai custar, as revisões conforme a quilometragem, e ficou bastante parecido. E uma coisa que eu acho um diferencial bacana que a Chevrolet fez, eu não ganho nada para falar da Chevrolet não, mas realmente eu achei muito bacana, porque sei como isso é complicado de administrar. A GM abriu as oficinas dela e agora quando você vai arrumar seu carro, você conversa direto com o mecânico. E eu achei super bacana, por isso que eu quero valorizar e prestigiar essa iniciativa aí da nossa Chevrolet aí. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais uma aqui. João Batista diz que tem uma pergunta aqui, deve estar lá em cima. Ah, o João Batista... Ô João, você me desculpa, hein? João Batista colocou aqui, e gasolina tipo Podium? Bom, as gasolinas premium, que são... Tem outra? Então, peraí que a técnica aqui está me alertando. João Batista, procede a recomendação de não usar gasolina aditivada nos BMW? Bom, gente, a gasolina aditivada, ela tem componentes que podem ser prejudiciais ao motor. A maioria deles não. Em geral, os aditivos de uma gasolina aditivada são os detergentes, são os antioxidantes, que não trariam problema. O problema que tinha antigamente era quando a nossa gasolina tinha outras impurezas, chegou até chumbo, que era uma coisa perigosíssima para os motores. Mas eu vou te ser sincero, João, eu não sei exatamente qual que é a recomendação, mas o que eu acredito é que a BMW recomende a gasolina Podium, ou Premium, né? Aquela gasolina que ela tem um pouquinho menos de etanol do que as outras têm, as gasolinas comum, elas têm 27% de etanol, e a gasolina, essas Premium, né, que são as melhores, elas têm 25%. E a grande vantagem dessas gasolinas melhores, que eu acho que a BMW quer que a pessoa use no lugar de aditivada, é que a aditivada ela é só uma gasolina comum com uma bobaginha lá para evitar incrustações, mais ligada à limpeza. Agora, a Premium não, que seria o caso da Podium. Ela tem um poder calorífico diferente por ter menos álcool e ela é um produto que vai te dar um desempenho melhor no seu carro. Então você com ela vai aproveitar todo o rendimento, as regulagens do motor vão se adequar a essa gasolina e certamente você vai ter um desempenho melhor. Tá certo? Então vamos lá. E tem a outra pergunta do João Batista aqui. É a mesma, né? João Batista está perguntando sobre a gasolina Podium. É justamente essa que é a mais recomendada. Entre a comum e a aditivada, a diferença é muito pequena. Muita gente usa a comum durante anos e não tem problema nenhum. Mas o fato é que a aditivada tem alguns elementos que devem ajudar ao sistema de gestão do seu carro a permanecer mais limpo. É só isso. A gasolina é absolutamente a mesma. Tá bom? Vamos ver qual que é a outra aqui. Bom, gente, agora nós vamos aqui na Amanda Batista. Pô, que bom, gente. É muito bom ter uma pergunta feminina. Eu gostaria de incentivar especialmente as mulheres a mandarem perguntas, porque eu não sei se é impressão minha, acredito que não, mas as mulheres são muito cismadas de de correrem mais risco nas oficinas mecânicas.
elas têm muito medo e acham que são mais passadas para trás do que os homens, que as oficinas mecânicas estariam sempre de prontidão para poder aplicar algum golpe nas mulheres. Bom, eu vou falar primeiro que não é assim. Eu vou fazer um parênteses, tá, gente? Primeiro que não é assim. Uma boa oficina de pessoa honesta não vai tratar diferente, quer seja homem, quer seja mulher. Outra coisa é que hoje nenhum homem entende mais de mecânica de manutenção ou muito mais especificamente de problemas do que as mulheres. Hoje você não tem mais aquela habilidade de abrir um distribuidor, pegar ali uma serra e colocar ali para regular um platinado, um ponto. Hoje ficou tudo eletrônico. Então hoje quem entende é quem tem o aparelho eletrônico de diagnóstico. Não é o homem, não é a mulher. Até eu que tenho bastante experiência nisso, a maioria dos casos, você só vai ter certeza mesmo quando liga o equipamento de diagnóstico e vê o que está errado lá dentro. Então, as mulheres, eu diria, fiquem calmas e o que eu digo para todos, pergunte o que quiser perguntar. A oficina que não quiser responder de uma forma que você entenda, porque sempre é possível arrumar uma forma de te explicar que você entenda, essa oficina quer te passar a perna. Porque não custa nada, é um dever, está embutido no preço, então não quis explicar, mude de oficina. E arrumando uma oficina boa, fique nela, é como o posto de gasolina. Tem um posto que você gosta, está dando tudo certo, continue ali. Mas vamos à Amanda. Então ela colocou justamente sobre isso, né? Sempre que levo o carro na oficina, fico achando que por ser mulher, eles vão me passar a perna. O que fazer para não ser enganada? Bom, primeira coisa que eu te recomendo, Amanda, é que você sempre peça um orçamento. Nunca deixe o carro na oficina e fale assim, pode arrumar e na volta você me diz o quanto custou. Não pode ser assim. Aí você abre uma liberdade muito grande. Você sempre pede um orçamento, peça que mandem para você por e-mail, por WhatsApp, pelo que for. Então essa oficina ela vai te mandar uma listagem com as peças, com a mão de obra, o que precisa de ser feito. E você, lendo esse documento, você vai perceber se alguma coisa ali parece estranha, se tiver estranha, você pede explicação, e então você vai decidir o que vai ser feito, o que não vai ser feito. E se for um lugar que mereça confiança, ao longo do tempo você vai perceber. E se você tiver condições de conversar com amigas ou com amigos e falar o que foi dito para fazer no seu carro, você vai sempre ter uma ideia de se aquilo parece adequado ou não parece. Mas tem que confiar pelo menos um pouco. Por isso que eu sempre digo, escolha um lugar que inspire confiança. Deixa eu ver se apareceu mais alguma aqui. Ah, tá. Marcelo Benfica, mais uma. E sua... Não, essa aqui já foi, deixa eu ir. Marcelo Benfica, tem outra pergunta minha lá no começo. Então depois deixa eu voltar lá no começo, gente. Marcelo entrou. Boa noite. Nessa linha eu falei alguma coisa em relação a recall branco. Ah, tá certo. Então vamos fazer um parênteses que o Marcelo sugeriu aqui. O que é recall, o que não é recall? Legal esclarecer. Toda vez que o seu carro ou os carros de uma determinada série de fabricação apresentam um vício de fabricação, um defeito oculto, quer dizer, alguma coisa que existe dentro do carro que um dia vai se manifestar como um defeito, as montadoras elas devem arrumar isso daí. Então elas têm que chamar pelo número do chassi, de tal número até tal número, veículos de tal modelo devem ir às concessionárias. Aí o que foi estabelecido? Foi estabelecido que se esse defeito expõe os passageiros, os ocupantes do veículo a risco à saúde ou risco à integridade física, então as fábricas têm que declarar um recall. E aí isso tem que haver divulgação na mídia. Tem uma série de regras que são estabelecidas pelos órgãos de defesa do consumidor e PROCONs e tudo mais, que tem que ser atendida quando é um recall, pelo risco que existe à segurança. Por exemplo, o risco de quebrar o eixo da roda, todo mundo entende que é algo que expõe
a integridade da física dos ocupantes. Então é recall. Agora, quando é um defeito, como esse que eu falei mais cedo, da trepidação da embreagem de alguns veículos da Ford que usam o câmbio Power Shift, aí entende-se que o veículo não vai parar no meio da rua, não vai te deixar na mão, não vai causar um acidente, então não é recall. Aí é a campanha de oficina. Muitas fábricas não gostam de anunciar na mídia ou de divulgar que o veículo delas tem um problema, como esse que eu acabei de citar. E então, se elas não são obrigadas a chamar um recall para isso, elas preferem não falar nada. Aí, quando o dono do carro leva o veículo para as revisões, eles caladinhos consertam aquele problema e devolvem o carro para você sem nem te dizer nada. O que eu acho complicado, porque e aqueles que eventualmente não foram na oficina, entende-se que deviam ter ido, né? Porque faz parte do contrato de compra e venda, durante a garantia, que as revisões sejam feitas. Então, algumas campanhas de oficina, algumas campanhas de reparo, as montadoras divulgam, aí fica uma campanha. E se elas não divulgam nada, é o que costuma se chamar de recall branco, que é um recallzinho, não é um recall, mas é uma reparação de um lote de veículos despistada. Então, deixa eu ver aqui na frente. Eu estava... Aqui, ó. Flávio Sena. Eu sempre tive Monza, 85 e 93. Em 2015, comprei um Palio Way 2015. Agora, em junho, comprei um Argo 1.0. Estou muito satisfeito, em geral, e pelo consumo de combustível. Muito econômico. É que eu fiquei? Tá, muito econômico. Já coloquei gasolina e agora só álcool. 4 meses de uso. Ué, que legal, Flávio Sena. É bom, que bom que você está satisfeito. É legal falar aqui sobre, já que ele colocou aqui sobre usar gasolina e etanol. Gente, que fique claro, não tem nenhuma preferência entre os dois. Quem decide é o bolso. O que ficar mais barato para você é o que você vai usar. O veículo não vai viciar com um dos combustíveis, o veículo não vai estranhar, não vai ter problema nenhum. Os mais antigos tinham um probleminha na hora que você mudava de combustível, mas isso é muito raro. Até fica a dica, se você tem um veículo mais antigo, talvez aí anterior a 2014 ou 13, se você estiver usando um combustível e no caminho para sua casa, a 3 quarteirões da sua casa, 2, você abasteceu ele com outro combustível, é comum dele não conseguir reconhecer o novo combustível enquanto anda esses 2 quarteirões até a sua casa. Aí, no dia seguinte, de manhã, no momento da partida, que é o momento mais difícil para o motor, né? É uma partida a frio, aí ele está achando que está com outro combustível, vai dosar a quantidade pensando que é o outro, e aí vai dar uma confusão danada. Ou vai faltar, ou vai sobrar, ou vai afogar, e aí ele talvez não funcione. Se acontecer isso com pequena intensidade, você volta para dentro de casa, fica lá uns 40 minutos e volta e tenta dar outra partida. Se não tiver jeito mesmo, só chamando o mecânico, porque ele vai com o aparelhinho de diagnóstico, entra lá na central, reseta a memória da central, aí ela fica sabendo que ela está perdida e ao dar a partida ela vai rapidinho tentar, vai se ajustar e vai encontrar a mistura certa e o carro vai funcionar. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Abraço para o Show e Benfica, amigo, sou músico, obrigado pelas explicações. É um prazer, Flávio. Então vamos voltar aqui para isso. Se chegar a técnica, se chegar mais alguma pergunta, vocês me falam, tá? Elias Batista Filho coloca o seguinte: vi na internet um sistema que é colocado no carro e ele passa a funcionar com água. Isso funciona sem estragar o motor? Elias, mil perdão, mas eu não acredito que isso funcione. O carro vai funcionar com água? Quem acreditar nisso, acho que vai comprar terreno na Lua, lote em alto mar, alguma coisa assim. A queima, a água, ela tem hidrogênio e oxigênio. Tá certo, se você pegar o hidrogênio e o oxigênio, você consegue ter combustão e movimentar um motor a combustão interna, sem problema.
Só que se você leva a água para o carro, primeiro você vai ter que separar, que está lá dentro da água, o hidrogênio e o oxigênio. Tá bom, separou. Aí vai para dentro do motor, aí você junta os dois de novo para gerar, para gerar o funcionamento do motor. Só que você vai gastar mais energia para separar os dois do que a energia que vai ser produzida pela queima lá dentro do cilindro. Todo mundo sabe que os motores a combustão são de eficiência baixíssima. Eles aproveitam muito pouco da energia da queima do combustível. Então, isso não existe. Isso é uma brincadeira, pelo que eu já pude entender, que o camarada chega lá com um recipiente de água, uma montagem de eletrólise, liga na bateria, a bateria já está carregada, aí ele começa a produzir hidrogênio a partir da eletrólise e com uma mangueirinha ligada ao motor ele funciona. Pode funcionar, só que dali a pouco essa bateria vai descarregar e acabou a brincadeira. Não vai continuar para sempre, porque se a energia da bateria que estava fazendo a eletrólise, quando você descarregar a bateria, não vai ter jeito. Então isso daí tecnicamente não funciona, e se existem engenheiros pelo mundo afora, tantos milhares, pensando o tempo inteiro em como viabilizar o funcionamento dos veículos, só realmente alguma pessoa bem fora da realidade que vai acreditar que existe um lobby enorme, uma conspiração infinita, que os carros funcionam com água e ninguém quer que você saiba. Não tem jeito, né? Se chegar pergunta, me avisa que eu procuro. Chegou aqui não, né? Então vamos pegar outra aqui, que foi mandada pela Valéria, outra mulher. Valeu, Valéria. Valéria Martins Silva. Meu carro está na garantia, em reparo há mais de 40 dias. O que devo fazer para que eles terminem logo o conserto? Bom, Valéria, é o seguinte, provavelmente está faltando peça. Esse é um problema recorrente, uma coisa que não tem solução. Eu, sinceramente, não sei por que as fábricas não conseguem se aparelhar melhor. Tá certo que nós temos problema de importação, uma porção de coisas, mas tudo bem, faz um estoque maior. Alguma solução tem que ter. E tem que ter porque o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que uma concessionária, para um reparo em garantia, sobretudo, o reparo tem que ser feito em 30 dias. Então você tem que ter peça para fazer esse reparo em 30 dias. Agora, você me pergunta o que você deve fazer. Você deve fazer o seguinte, Valéria. Primeiro, toda a sua comunicação com essa concessionária tem que ser por escrito. Não aceite nada de boca. Faça imediatamente um histórico, se é que você não fez, duvido que tenha feito. Escreve lá ao diretor da área técnica, ao gerente da oficina, prezado fulano de tal, no dia tanto eu deixei meu carro, no dia tanto vocês me deram orçamento, no dia tal, orçamento, número tal. Faz o histórico de tudo que aconteceu, manda para ele e fala que você precisa de um prazo de imediato para a entrega do veículo, ou dê a eles um prazo aí, já que você já esperou 40 dias, né? Dê um prazo aí de uma semana, 5 dias, o que for. E avise que se não for resolvido nesse prazo, você vai, infelizmente, ter que procurar as vias de direito. É possível que depois dessa comunicação eles te respondam alguma coisa com uma proposta, e sempre é bom evitar uma demanda judicial. Mas se não tiver jeito mesmo, infelizmente na maioria dos casos, esperar só é perder mais tempo, porque muitas vezes a coisa não se resolve. Mas se não tiver outro jeito, a partir dessa comunicação, você vai primeiro fazer uma notificação extraoficial em cartório, mandando o resuminho dessa carta e dando um prazo para que eles se manifestem. Depois disso, você deve entrar no PROCON, é rapidinho, vai lá, eles marcam uma reunião com você, com as partes, né? Mas o PROCON não consegue fazer muita coisa, só consegue fazer acordo, ele não tem poder de obrigar ninguém a nada. Aí depois disso você pode tentar o juizado especial, se for um problema simples, ver se surge um acordo. Agora, juizado especial, se for necessário perícia técnica, que nas demandas automotivas normalmente é necessário, também o juizado especial não resolve, porque quando chega na fase de uma perícia completa e profunda, aí o seu processo ele tem que ir para a justiça comum. Então as fases são essas. Mas outra coisa que eu estou pulando é que eu acho que as pessoas deveriam cada vez mais
se pronunciar com relação a essa satisfação nos sites tipo Reclame Aqui e tantos outros, ou até mesmo aqui nessas lives que eu me comprometo a fazer semanalmente. Eu quero levar isso à frente com seriedade, então a gente vai começar a divulgar. Se os assuntos daqui a pouco se tornarem recorrentes, a gente vai ter também um canal que vai preocupar aos fabricantes no sentido de conseguirem resolver os problemas, né? Aliás, gente, eu queria fazer um parênteses. Eu escolhi a quarta-feira para a gente fazer as lives, mas eu não sei se é o melhor dia. Eu tenho pensado que quarta-feira é o dia do futebol, às vezes eu não sei se 7h15 é um horário muito cedo. Eu fico pensando que talvez segunda-feira, né, que a pessoa já sai o fim de semana, segunda-feira é um dia de mais de ficar quietinho em casa. Eu gostaria que todo mundo, seria uma grande gentileza, que sugerisse qual o dia melhor, qual o horário melhor. Então eu conto com vocês, se puderem colocar essas sugestões aí nos comentários da live, seria ótimo. Se não, mandem inbox ou do jeito que for. E é muito importante isso aí, gente. Tem que ser um bom horário, né, para todo mundo. Bom, vamos ver aqui uma outra. Que horas são? 18h51, tem muito tempo ainda. O Fábio Luiz Araújo, ele manda o seguinte: tem um Fiesta que já fez o recall da embreagem e voltou a trepidar. Agora eles dizem que é característica normal do modelo, mas não estou satisfeito. O que fazer? Bom, gente, isso daí é um assunto interessante. O PROCON, o Ministério Público de Minas Gerais, através de um dos promotores, ele fez uma audiência pública, quando ele começou uma investigação preliminar dessa questão da trepidação da embreagem dos veículos Power Shift, né, com câmbio Power Shift. Ele fez uma audiência pública e chamou, através da mídia e tudo mais, da imprensa, todo mundo a ir até lá e relatar os problemas que estava tendo. Eu estive presente, eu era, né, nesse processo o assistente técnico da promotoria, e nós vimos inúmeros testemunhos desse problema. Inclusive, a gente viu que muitas pessoas, até se alguém precisar, eu tenho a ata dessa audiência pública, eu posso mandar, isso é um documento público, não tem problema. E a gente viu que muita gente falou que foi trocado o tal do retentor, que seria responsável pelo vazamento de óleo, mas as pessoas disseram que o problema voltou. E até hoje eu não pude saber exatamente qual que seria a causa disso. O assunto ele estava tramitando no Ministério Público de Belo Horizonte, mas aí acontece que São Paulo assumiu essa investigação e fez um termo de ajustamento de conduta lá em São Paulo, que o PROCON de Minas Gerais está por publicar, ou já publicou recentemente, que vai surgir, vai seguir, né, vai aceitar o mesmo termo de ajustamento de conduta. Mas acontece o seguinte, realmente, como é que chama? Fábio, realmente em alguns casos parece que o problema volta. E segundo eu estive vendo lá o termo e 2 aditivos de ajustamento que foram feitos pelo Ministério Público de São Paulo, eu até acho que foi uma coisa que para mim não foi tão completa, porque foi ouvido o fabricante e não tinha lá em São Paulo, como nós tínhamos aqui em Minas, um técnico assessorando o Ministério Público. Então, quer dizer, como é que você vai fazer um termo de ajustamento de conduta se você pergunta para o fabricante o que ele acha? E aí você vai se basear no que ele acha? Eu não acho certo não, mas a Ford é uma empresa muito séria, com certeza ela há de conduzir bem esse assunto. Mas o problema é o seguinte, foi colocado nesse TAC, termo de ajustamento de conduta lá de São Paulo, que determinada vibração, determinada intensidade de vibração é normal. Só que eu acho que não é. Eu acho que normal é aquilo que o carro tinha no dia que você comprou. Então eu comprei um carro e não vibrava nada, né? Eu passava no quebra-mola, acelerava um pouquinho, ele não vibrava nada. Agora ele vibra, eu vou na concessionária, eles medem lá um diferencial relativo e me falam que está vibrando dentro do normal. Então, olha, Fábio, eu não aceitaria essa questão, não. Eu reclamaria,
eu registraria, eu não aceitaria. Eu ia querer que o meu carro funcionasse no dia, como no dia que eu fui comprado, ou enquanto era novo. Não aceitaria uma mudança, porque quando você fez o test drive, o carro não trepidou. Então, é complicado. Mas vamos lá. Espero ter te atendido aí, Fábio. Vamos ver agora André Lins Ferreira. Esse é meu parente. Colocar chip de potência estraga o carro? Bom, então, o André, essa questão do chip é uma questão interessante. Tirando raríssimos casos que fugiriam uma regra geral, o fabricante, ele estabelece, através da engenharia, uma curva de, digamos, custo-benefício, para ficar mais fácil de entender. Então, você vai aumentando a potência de um motor, aí você chega no máximo de rendimento para aquele custo. Para frente daquilo, o motor vai durar menos, vai gastar mais, vai ter uma série de inconvenientes, a curva começa a descer. Então os fabricantes produzem um carro aqui em cima. Claro que há uma reservazinha, sobretudo se você não está no nível do mar, se o seu carro não é turbo alimentado, então você até pode mudar as curvas do mapa de injeção. Desculpa. Esse mapa de injeção não é um negócio complicado, não. Tem gente que gosta de falar termo complicado para parecer chique, mas eu gosto de falar o termo simples para descomplicar. É o seguinte, uma série de sensores está no carro o tempo inteiro olhando o que está acontecendo. Aí o carro vê, você acelerou tanto. O carro vê, a temperatura do ar é tal, porque ele tem o termômetrozinho dele. O carro vê, eu estou numa subida. O carro vê uma série de parâmetros e decide o quanto que ele tem que injetar de combustível. E que horas que a combustão tem que começar lá dentro do cilindro. Então, você alterar esse mapa, você pode colocar a combustão começando antes, você pode colocar a quantidade de combustível a mais do que seria originalmente, e o carro vai andar. Mas eu te digo uma coisa, se você quer correr, pode ser legal. O motor talvez dure um pouquinho menos, gaste um pouco mais, mas você vai correr mais. Agora, para a dona de casa, para a família, para as atividades do dia a dia, o melhor jeito é bem próximo, se não for aquele que o carro é fabricado, visando atender ao maior número de pessoas possível. Ok? Então, já falamos do André. Vou ver aqui. Gustavo Tambrandão. O dia que tiver pergunta mais complicada de seguro é com você, hein, Guga? Tá bom? João Euclides, eu prefiro segunda neste horário. Grande João. Neuza, como é que vai, tia Neuza? Tudo bom? Então vamos para uma outra aqui que chegou nos inbox. Antônio Lins e Silva. Meu carro está cantando o pneu em qualquer curvinha. Já mandei alinhar e não parou. Será que a empresa de alinhamento está me enganando? Bom, Antônio, é o seguinte, o barulho do pneu nas curvas realmente é um dos indícios que as rodas não estão bem alinhadas. Quanto mais alinhadas, menor a tendência de ir em baixa velocidade, você ter deslizamento do pneu. E só que diferente tipo de pneu, às vezes tem mais tendência a fazer barulho do que outros tipos de pneu. Quando o pneu está mais gasto, também costuma fazer mais barulho de quando ele está mais novo. Então, se você trocou o pneu, pode ser um pneu de qualidade diferente. Agora, possível de você ter algum problema da oficina existem vários tipos, várias gerações de aparelhos de alinhamento. Os mais novos, eles são tridimensionais, você faz a medição de todas as rodas ao mesmo tempo, é muito legal porque o volante costuma sair retinho, tudo certinho, eles são mais confiáveis e eles têm até sistemas internos de detecção de algum desalinhamento, de alguma falha. Se for um aparelho desse moderno, é menos provável do aparelho ter problema, se bem que ele pode sofrer algum desajuste. Agora, se você vai num lugar que o aparelho é mais simples, que a linha, que ele coloca só aquelas cabeças
só nas rodas da frente, não põe nas de trás. Aí ele pode estar alinhado, mas em oficinas que eu tive mais tempo atrás, eu tinha esse tipo de alinhamento, e eu te falo a verdade, até com variação de tempo, de clima, ele variava um pouquinho. Então eu estava sempre, já tinha um contrato lá com a pessoa que fazia manutenção, e ela passava quinzenalmente na oficina, eu fazia questão, podia ser em prazos maiores, mas eu pedia sempre para verificar, que eu queria ter certeza que o meu aparelho estava soltando os carros direitinho, tá ok? Bom, tem perguntas aqui na live. Antônio Humberto Pereira de Almeida, essa vai ser difícil, o cara é engenheiro mecânico, formou comigo. No rodízio de pneus, é importante manter o sentido de rotação dos pneus ou posso inverter o lado sem fazer a troca dos pneus nas rodas? Antônio Humberto, antigamente isso era uma regra estabelecida que não se poderia mudar. Hoje, com novas tecnologias, alguns fabricantes já estão dizendo que não tem problema, que você pode até inverter o lado para que a roda passe a rodar em sentido inverso. Mas eu acho que não é necessário. Se o carro estiver alinhado, o desgaste vai ser por igual, e eu acho que eu prefiro fazer o rodízio só de trás para frente, mantendo o mesmo lado, porque quando você põe o pneu para rodar ao contrário, ele costuma ficar mais barulhento, ele gera algumas escamas. Eu acredito que esse fato dele rodar no sentido inverso e não ter, a princípio, um bom apoio, ele vai ter que se adaptar, você vai ter um desgaste maior do pneu. Então, para que se você trocou pelo menos os dois do mesmo eixo juntos? Então, passo de trás para frente mesmo e pronto. Eu faço esse tipo de rodízio. E aproveitando sua pergunta, Antônio Berto, eu acho legal a gente falar o seguinte, para tomar cuidado com o pneu antigo. Porque quando a gente faz esse rodízio de trás para frente, o reserva fica quietinho lá atrás, né? Ele não entra no rodízio. E aí, às vezes, a pessoa, quando vai trocar 2 pneus ou os 4, ela aproveita o reserva e mais os outros necessários. Aí, gente, tem que ficar atento, porque pneu tem validade, igual iogurte, igual comida. Porque a borracha, com o tempo, né, com o oxigênio do ar, com luz, com uma porção de coisa, ela vai se degradando. Então você não deve usar um pneu com mais de 5 anos. Até 5 anos ele é seguro. Então eu já participei de um caso de uma perícia em que a pessoa rodava muito pouco, vendeu esse carro para um outro que também rodava pouco, e essa pessoa, quando o carro estava com, não sei se 3 anos e meio, 4, já não me lembro, ela pôs esse pneu para rodar com o outro e continuou andando pouco. Chegou num determinado momento em que esse pneu já tinha, acho que sei lá, esses 7 anos, alguma coisa assim, esse pneu teve um descolamento da banda de rodagem e provocou um acidente, felizmente leve, mas provocou. Então, gente, pneu não pode ser usado para sempre, não. Tem que ser até 5 anos. Depois disso, 5 um pouquinho, mas não pode passar disso, não. Tá bom, Antônio Berto? Vamos ver o outro aqui. O outro Antônio Berto foi de cá, por isso. Tá aqui. A Valéria está perguntando. E quanto à marca de pneu, Valéria Farinha, quanto à marca de pneus usada, os 4 pneus têm que ser iguais? Gente, essa é uma pergunta muito boa. Pode parecer simples, mas muita gente não sabe. Os pneus têm que ser iguais, isso não pode falhar no mesmo eixo. Os 2 da frente têm que ser iguais, os 2 de trás têm que ser iguais. É bom que os 4 sejam iguais? Ótimo. Um veículo neutro numa curva vai continuar neutro, porque você vai ter a exata mesma aderência entre a frente e a traseira. Mas é aceito, é bastante seguro que você tenha os 2 pneus pelo menos iguais, os 2 de um eixo. Então você vai trocar pneu, você tem que colocar os 2. Se é na frente, os 2 da frente, se é atrás. E isso tem a ver não só quanto à marca de pneu, quanto ao desgaste. Se você colocar na frente um pneu novinho e um outro igual, do mesmo modelo, porém no final da vida, seu carro vai puxar para algum lado. Não vai ser legal não, vai ser desconfortável.
Então é isso aí, Valério, tem que ser trocar de 2 em 2 pelo menos, tá certo? E tem que ver também qualidade de pneu. Eu já fiz comparação com... À medida que fui trocando pneus nos meus carros, eu fui vendo e saiba, a diferença de aderência é muito grande, de uma marca para outra, de um desenho para o outro. Eu moro próximo a um bairro aqui, a minha cidade é Belo Horizonte, e o Horizonte é tão belo porque nós temos muitas montanhas, e eu moro perto de um bairro que as montanhas são enormes, então é ladeirona para subir e ladeirona para descer. Eu sempre desci determinada ladeira chovendo, normal. Aí eu troquei de pneu. Aí com outro pneu eu não desci, eu despenquei a ladeira. Deu sorte que lá no finalzinho ela faz uma curvinha, porque eu pisava no freio um pouquinho, a roda travava. Esse era um carro sem ABS. Aí eu vi que diferença que fez, a ponto de um pneu já mais para o fim da vida ter melhor aderência do que um novo de outra marca. E já que eu falei de ABS, acho bom repetir uma coisa, um detalhezinho, mas que é legal. O carro que tem ABS, quando você freia e as rodas chegam ao limite de aderência com o piso, você começa a ter travamento e liberação da roda, e com isso dá um barulho e o pedal vibra. Infelizmente, muita gente, quando o pedal vibra, a pessoa se assusta. Como um instinto, pô, tem um bicho no meu pé, alguma coisa está errada. Normalmente, quando algo se sai diferente daquilo que a gente espera, o nosso inconsciente acha que algo está errado. Mas no caso do freio, enfia isso na sua cabeça preventivamente. Não é errado, ele tem que vibrar sim. Claro que eles vão inventar o quanto antes possível um jeito que o freio não vibre. Porque não precisa vibrar para fazer isso. É porque o sistema adotado hoje, mas um freio by-wire, alguma coisa assim, realmente não vibraria. Mas então eles vão desenvolver, mas por enquanto não. Então você já fica sabendo, para que isso fique no inconsciente. Freou, vibrou, não interessa. Mantenha o pé até o fundo, porque o carro com ABS você ainda vai conseguir desviar, mesmo freando até o fundo. O que não acontecia com os carros antigos. Se você freasse até a roda parar, você não conseguia desviar. Mas hoje com ABS sim. Por isso que ele é tão bom. A vantagem maior da ABS, viu, gente, não é de o carro frear num espaço menor, não. É de você conseguir desviar de alguma coisa enquanto freia, para não ficar assistindo igual um filme para parar depois de bater, né, gente? Tá. Antônio Humberto, opa. Formação de borra no óleo de um carro novo com 7.250 km rodados pode ser causado por combustível adulterado? Antônio Humberto, é o seguinte, eu não acredito em combustível tão adulterado assim não. Pode ser. Realmente, o combustível adulterado, ele é um dos fatores propiciadores de borra. A gente sabe, né, que um pouquinho da mistura combustível, ela passa pelos cilindros para o ambiente interno do motor, vai parar lá no cárter, e se mistura com óleo, isso gera uma reação química de polimerização, e aí o óleo que tinha as cadeiazinhas químicas no tamanho passa a tê-las grandonas e vira graxa e entope tudo quanto há. É difícil entender como isso aconteceu com 7.250 quilômetros, porque isso estaria aí no momento da primeira troca de óleo. Quer dizer, o que você poderia ter feito de errado antes da primeira troca de óleo, antes da primeira revisão? Então, teria que ser um combustível muito adulterado, com abastecimento repetido nesse posto aí com combustível adulterado, para poder explicar isso. Porque realmente não é comum, e aos 7.250 na primeira troca de óleo, porque também outro fator que causa essa borra é não trocar o óleo no período certo. E o terceiro fator que vale a pena comentar é a temperatura de trabalho do motor. Então, por que essa borra não existia antigamente nos Opalas 2500? Por quê? O motor trabalhava frio, regime de rotação era baixo, não se tinha etanol misturado no combustível e uma série de coisas. Mas hoje, então, você tem vários fatores que eles vêm a contribuir para a formação de borra. Mas é muito estranho de ter acontecido com tão baixa quilometragem. Eu até te perguntaria,
chegou a haver um entupimento ou a borra foi só constatada através de uma inspeçãozinha pelo bocal de abastecimento, alguma coisa assim? Tinha realmente muita borra lá dentro? Porque se a quantidade de borra era pouca, o que eu recomendo fazer é colocar um flush, que é uma espécie de um solvente forte, que aí você chega na oficina para trocar o óleo, aí você coloca esse flush lá dentro junto com o óleo velho. Esse flush vai circular na opção de coisa como um remedinho de colesterol. Aí ele vai arrancar o colesterol, que é a borra que está dentro das linhas desse motor, e aí você tira aquele material todo, vai sair o flush, vai sair o óleo velho, a borra, vai sair tudo, e você vai colocar um óleo novo e vai trocando, não vai ter problema. Mais um fator que gera borra, o quarto que vale a pena falar, é o óleo inadequado para o veículo. Então, jamais ponha óleo inadequado, porque senão você vai propiciar mesmo a formação de borra. Gustavo, olha o Péricles aí, tá bom, meu amigo? Gustavo Tambrandão. Que alterações a blindagem pode causar no carro? Parabéns pelo programa e sucesso sempre. Obrigado, Gustavo. Sucesso para todos nós. A blindagem, a primeira preocupação da blindagem é a desmontagem e remontagem do carro. Isso tem que ser feito com muito cuidado. A gente sabe que a maioria dos veículos, mesmo os de melhor qualidade, eles são feitos para não serem desmontados. Algumas presilhas de forro, de acabamento, elas são presilhas que você coloca lá um forro de porta, empurra, cleque, fica lá. Se você tirar essa presilha, vai perder o poder de fixação, vai quebrar, vai acontecer alguma coisa. Então, quem vai fazer vai ter que substituir essas presilhas, vai fazer tudo direitinho, cuidado com fiação, opção de coisa. Então, muito cuidado com a qualidade do local que vai fazer o serviço, porque senão o cara vai mexer no seu carro e no futuro vai ser uma barulhada no interior terrível. A segunda coisa é que um carro blindado, dependendo do nível, alguns níveis de blindagem, sobretudo aqueles que incluem os vidros à prova de bala, os vidros novos são muito pesados. E também o material, embora seja leve, eles estão usando Kevlar agora, mas de todo jeito o carro fica bem mais pesado. Então o que vai acontecer é que seria interessante você acertar a suspensão, compensar a suspensão com novas molas, com recurso, para que esse carro permaneça na mesma altura e não fique um carro chato arrastando em tudo quanto é garagem, em tudo quanto é quebra-mola. E por último, que eu tenho a falar, você perguntou, né, Gustavo, alterações da blindagem, é não deixar esquecer que a blindagem tem manutenção. Então, de tempos em tempos, tem que ir lá verificar direitinho se está tudo certo, para você poder estar sempre tranquilo. Então, é isso que a gente tem aí para falar sobre a blindagem. Então, vamos ver mais uma aqui. Ah, não, já são 20h13. 2 minutos, dá pelo menos mais uma aqui. Ah, legal. Marcelo Lins colocou aqui. Tem um Palio 2012 e a embreagem está super dura. Outro dia dirigi um veículo igual e achei muito mais macia. Tem como regular para o meu ficar igual? Ô Marcelo, provavelmente não. É pouco provável desse peso no pedal da embreagem estar sendo provocado pelo cabo da embreagem. Hoje os cabos têm nylon interno revestindo a malha metálica e tudo mais, é difícil. Faz muito tempo que eu não vejo um problema de cabo de embreagem. Normalmente é a chapa de pressão. Lá dentro da embreagem tem o volante do motor, tem o disco da embreagem, tem a chapa de pressão e um rolamentozinho que chama colar. O que acontece é que essa chapa de pressão vai trabalhando, esquentando, esfriando, etc., e ela fica mais dura. Eu não esqueço, eu tinha uma senhora que era cliente de uma das minhas oficinas, que ela teve uma dor nas costas, eu não sei o nome do nervo, e que ela foi em tudo quanto é ortopedista, tudo quanto ela pôde procurar para saber como resolvia aquele problema da dor. A embreagem dela acabou, ela foi lá na oficina, trocamos o kit. Por isso que eu digo que trocar só a correia dentada e não os rolamentos não faz muito sentido. Se na embreagem você desmonta e troca tudo, por que com a correia eu vou trocar só a correia? Né? Desculpa o parênteses aí. Mas então ela trocou a embreagem. Depois de 1 mês e pouco,
ela voltou me agradecendo o problema na coluna. Eu falei, mas como é que é? Eu falei, não, eu vou te explicar. Eu descobri, quando eu troquei a embreagem aqui na sua oficina, na hora que eu saí, eu vi que estava uma pluma super molinha, eu achei uma delícia. E logo depois a dor passou. Então, quer dizer, oficina mecânica também é ortopedista agora, né? Então vamos ver, tem mais um aqui. Vamos lá, Flávio Sena. Ô Flávio, muito obrigado pelo prestígio, viu, cara? Fico feliz mesmo. Quanto às revisões, a primeira você sugere ser realmente na concessionária que compramos o carro. Sei que várias oficinas fazem a segunda de forma mais barata, porém tão completas quanto nas concessionárias. Obrigado. Flávio, aí é um negócio difícil de responder. Eu tenho até medo de parecer tendencioso, mas não é. Absolutamente que não é. Acontece o seguinte, as minhas oficinas sempre fizeram as revisões programadas pelo fabricante, embora eu não fosse autorizada. A gente tinha lá, né, nos manuais toda a prescrição do que deveria ser feito, fazia a revisão igualzinha. Chegava a carimbar o manual porque as pessoas pediam para quando fossem vender o carro, comprovar que faziam todas as revisões. Agora eu te falo o seguinte, nem vou te dizer o que fazer, mas eu vou te falar das duas coisas para você analisar. Enquanto você está na garantia, eu acho que faz todo sentido fazer as revisões na autorizada para você não perder a garantia, embora isso não deixe de ser uma esperteza das marcas, porque garante que você vai ficar lá comendo na mão deles direto, mas eu acho que faz muito sentido. Agora, para você pensar, Flávio, eu vou te dizer o seguinte, são inúmeros os casos em que os veículos, um pouco depois da garantia, já vi isso acontecer até em veículos que já estavam fora da garantia há talvez um ano, apareceu certo defeito, a pessoa chegou na concessionária e falou o seguinte, não quero nem saber, fiz todas as revisões aqui, não usei o carro de forma inadequada nenhuma vez, quer dizer, não fiz mau uso, e o carro deu defeito. A culpa não é minha. Vocês vão ter que assumir essa bronca. E aí a concessionária conversou com o fabricante e fizeram uma extensão de garantia. Fizeram o atendimento dessa pessoa em garantia. Então, como as revisões hoje em dia na concessionária são mais baratas, é preciso ver o quanto que ela ainda é mais cara do que numa oficina particular, porque se for só um pouquinho mais cara, vale a pena fazer na concessionária. Talvez se um carro já é bastante antigo, já saiu da garantia já faz um bom tempo, que você não vai conseguir esse choro dessa extensão, aí tudo bem. Mas, de toda forma, não deixe de fazer a revisão programada, mesmo que seja fora da concessionária, porque o fabricante estudou pra caramba o carro, e ele sabe quando que as coisas provavelmente vão ter problemas e as revisões elas são previstas um pouquinho antes do problema para que você não tenha esse aborrecimento. E quem faz todas as revisões, teoricamente, está com o carro sempre pronto, né? Pôs a chave, deu partida, pode viajar, pode sair, pode fazer o que quiser, que o carro está sempre pronto. Não tem aquela chatura, vou viajar, preciso fazer uma revisão no meu carro. Não é o caso. Claro que sempre que for viajar, se puder dar uma olhadinha por baixo do carro, sobe num posto, não tem nada caindo, não tem nada vazando, vê os fluidos, né, se está tudo no nível certinho. Depois nós vamos falar de calibrar pneu, de ver óleo, de ver água, mas é isso aí. Tá bom, Flávio? Muito obrigado, Gustavo Tambrandão agradece. O Flávio comenta aqui que na que comprei ganhei 6 trocas de óleo, tá vendo? Eles estão bem bonzinhos. Mas é isso, gente. Então, eu pediria para vocês opinarem, igual o João Euclides, meu amigo, ele já disse que preferia na segunda-feira, para a gente estudar qual que é realmente o melhor horário. E é isso aí, gente. Agradeço a atenção de vocês, agradeço aos amigos que estão aqui me prestigiando, a todos que estão aqui me prestigiando, e quero estar à altura dessa confiança. Quero compartilhar com vocês, porque para mim é um grande prazer exercitar essas ideias e pôr para fora esse assunto que eu tanto gosto, que resume praticamente aí a minha vida profissional, que foi principalmente voltada para os carros. Boa noite.